Oi, sejam bem-vindas ao Pod Peito, o podcast para falar de amamentação além do óbvio, comigo, Bianca Balaciano, Ana Zapponi e Kelly Carvalho. A gente vai ter novos episódios quinzenalmente às quartas-feiras e você encontra o Pod Peito no YouTube e também no Spotify. Fica ligada no nosso Instagram, que é o @podpeito, para saber tudo sobre as novas temporadas. Oi, pessoal! Sejam bem-vindas a mais um episódio do Pod Peito. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, um tema também muito especial, que é o conceito do lactivismo ou ativismo na amamentação e as particularidades do atendimento individual, do trabalho que nós fazemos, né? Estamos aqui eu, Ana, Kelly e essa maravilhosa que eu vou passar a bola para ela se apresentar. Quem nunca ouviu falar do plantão materno? Por trás do plantão materno existe uma pessoa real que está de plantão agora, inclusive, tá? Para falar com a gente. Cris Machado, apresente-se, querida. Muito bem-vinda. Bem-vinda. Obrigada, Cris. Oi, gurias. Estou muito feliz de estar com vocês, Kelly, Bianca e Ana. E tô rindo porque faz 15 minutos que eu recebi uma mensagem. Eu estou falando com as secretárias da plantão materno ou a própria Cris? Sou eu mesmo, gente. A própria. Se apresente. Mas enfim, aí. eu sou a Cris Machado, eu sou consultora internacional de lactação e atuo aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul e online, né, para o mundo todo. O que a pandemia nos trouxe de bom foi isso, poder atender mais famílias, né? Muito bom. Esse foi um tema que, assim, desde o princípio, né, meninas, também apareceu pra gente, assim, muito forte da gente querer abordar nessa primeira temporada. Eu acho que, assim, é quase que uma unanimidade que quem começa a trabalhar com a amamentação tem uma vertente muito forte no ativismo, né? Isso faz parte, muitas vezes, da nossa formação, isso faz parte das informações que a gente recebe, né? Do que a gente Da nossa consome, história. da nossa história, né? Dessa vontade de querer, de certa forma, transformar histórias, assim, e querer realmente ajudar as famílias a chegarem aí nas suas metas de amamentação, porque a gente sabe a luta que é também, né? A gente sabe que a gente está aí indo contra todo um sistema e tudo mais, mas todo mundo que parte desse lugar e que se decide, né, por começar uma carreira, um trabalho, assistindo famílias individualmente, né, na amamentação, passa por essa transformação, passa por essa... É uma crise, né? Eu acho, é um aprendizado, assim, que é essa possibilidade da gente aprofundar os nossos atendimentos, não... aprofundar, na verdade, a nossa visão como um todo do aleitamento, né? Não como uma defesa, mas... e não deixando também de lado essas questões, né, sobre as quais a gente não pode se omitir, mas, ao mesmo tempo, transformando a nossa atuação para que a gente seja capaz de chegar mais próximo das decisões possíveis para cada família, né? Então, eu acho que, assim, primeira coisa que eu queria perguntar para nossa convidada ilustre, porque eu sei que essa trajetória dela também foi recheada aí de desafios e dores, né? Como todas as trajetórias, mas, enfim, especificamente nesse ponto, que você contasse um pouquinho pra gente, sabe, Cris, de como foi essa tua caminhada do início do teu processo, tanto pessoal, na amamentação, mas essa transição para o trabalho e como que você vê um pouco essas questões das diferenças, dos desafios de estar atuando com uma multiplicidade de histórias. Eu adorei, né, essa tua abertura, Bianca, porque um pouco da minha história pessoal vem também, como muitas, desse lugar do ativismo. Então, esse nome fantasia que eu tenho no Instagram, né, e no Facebook, Plantão Materno, ele surgiu logo, eu sou mãe de 2, sou mãe solo de 2 e me separei quando a minha segundinha tinha 4 meses, né? E estava em aleitamento exclusivo. Meu primeiro filho eu tive muita dificuldade para amamentar, ele mamou exclusivamente 23 dias, depois complementado com uso de chupeta, mamadeira,
por 8 meses, o que foi uma vitória, né? Perto do que a gente tinha de conhecimento há quase 15 anos atrás. Hoje eu consigo olhar para a nossa história com muito mais amor e cuidado, porque eu sentia muita frustração, achava um horror a minha história, e hoje em dia eu acho que ela foi bem vitoriosa dentro do cenário que se apresentava. Mas quando eu engravidei da Júlia, eu queria muito construir uma história diferente de amamentação. Eu tinha ficado muito frustrada com a amamentação do Henrique. E estudei horrores dentro do que podia, rede social, blogs, era o que a gente consumia há 10 anos atrás. E logo que eu me separei, eu não tinha vontade de voltar para as redes, a rede que bombava, né, há 10 anos era o Facebook. Eu não tinha vontade de voltar para as redes com o meu nome, o meu perfil de Cris, paleontóloga, porque eu estava perdida naquele lugar. E aí, recém-separada, com um bebê de 4 meses e uma criança de 5 anos, eu me sentia em plantão 24/7, sabe? Era só eu o dia inteiro, todos os dias. Eu me sentia num verdadeiro plantão materno. E assim surgiu a rede, que era um lugar onde eu queria me comunicar com outras pessoas que amamentam, né? Sem aquele olhar que as pessoas tinham para a antiga Cris, a Cris cientista. Eu queria só estar vivenciando a maternidade, CPF, né, e buscar. Cris? Exatamente, sem CPF. Eu queria estar só buscando vivência de outras pessoas como eu, né? Então, em que pese eu não ter tido grandes dificuldades na amamentação da Júlia, foi na história dela que eu conheci a profissão, a ocupação de consultora de amamentação. Porque com 20 e poucos dias eu acabei passando por uma consultora, só existia uma aqui em Porto Alegre na época, né? A nossa colega, IBCLC, Rosane Baldiceira. E a Rô não fez nada e ao mesmo tempo fez tudo. Eu não tinha grandes queixas, eu não tinha dor para amamentar, eu só estava me sentindo insegura, né? Aquela sensação imaginária de pouco leite, já que a gente não vê o peito transparente ali, descendo o volume. E o que ela fez, eu achei aquilo tão transformador para minha realidade de puérpera, que eu pensei, eu queria fazer isso para as pessoas. O trabalho que eu tenho enquanto cientista, enquanto paleontóloga, não muda a vida das pessoas no dia a dia. Ainda que falar de dinossauro seja muito legal para muitas mães que estão nos ouvindo, talvez achem que transforme, né? Porque a criança de 4 anos é a fase... Dizem que quem mais sabe de dinossauros são os paleontólogos e as crianças de 4 anos. Eu acho que são só as crianças mesmo, né? E ainda que para uma mãe que tem um filho fissurado em dinossauros, isso possa ser interessante no dia a dia de vocês, né? Vocês 3 que estão aí, ou quem está nos escutando, nos vendo... O que faz diferença? Entretenimento? É claro que a paleontologia tem N áreas, petróleo, água, gás, que fazem parte da nossa rotina, mas eu queria mudar a vida das pessoas agora, e não que os meus artigos fossem mudar a ciência daqui a 10, 15, 20 anos. E a partir desse estudo pessoal para conseguir amamentar a Júlia, me sentir nesse plantão materno, né? E essa imersão que eu tive ali no puerpério, eu fui atrás de cursos de capacitação para ver se existiam, e em 2015 eu fiz a minha primeira formação em aleitamento. Depois, em 2017, fiz o primeiro curso da Bianca. Então, de 2015 até 2020, em 5 anos, eu saí ali da estaca zero até ser uma consultora internacional. Eu acho uma história bem sucedida, e fiz a transição de carreira nesse período, né? Saí da universidade, fui trabalhar na política, o que trouxe para mim um olhar muito interessante sobre a amamentação, até virar, entre aspas, só consultora de amamentação de 2018 para cá, né? Mas antes disso, antes dessa história, eu era uma ativista do aleitamento. Eu bradava aquelas coisas de pele a pele, basta querer, todo mundo consegue, porque eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje em dia, não só o conhecimento técnico, mas eu acho que essa luta que a gente vai conversar um pouco para entender que o basta querer não é só uma questão fisiológica, né? Então, tem muitas outras questões envolvidas para que uma pessoa consiga amamentar, ou possa, ou deseja, ou queira, enfim. Quem nunca, né, Cris? Bateu no peito e falou, basta querer. Se você quiser, você consegue. Eu acho que talvez ela não quis, ela queria querer. Queria querer. Somos todas mamíferas, né? Ai, sim, eu leio as memórias, porque o Facebook
ele tem essa vantagem e desvantagem que é esfregar na tua cara as coisas que, Sim, que tu escrevia, é natural, né? Nossa, tem umas coisas que eu leio e que eu Tipo- fico pensando, gente, que horror! Tipo, será que eu deleto pra não aparecer o ano que vem de novo isso pra mim, né? Exato! Não, eu deixo lá que é pra todo ano eu fazer um Pensar. compromisso de que eu não quero voltar a ser aquela pessoa. Ô, Cris, você falou desse seu caminho, né? Depois do nascimento da Júlia, sai aí da faculdade, para um pouco de falar de dinossauros, entra aí no campo da amamentação, foi para o campo da política, né? Que a gente sabe a importância da própria criação de leis, da proteção da amamentação. E eu queria ouvir de você um pouquinho o que você acha, né, que é o papel dos lactivistas mesmo, dos ativistas da amamentação, nessa defesa da amamentação e nessa criação das leis de proteção da amamentação. Você acha que tem um papel importante do ativismo nesse processo, que é um processo político? E pegando a deixa, acho que sim. se para você tem uma grande diferença entre o ativismo no campo político, entre os profissionais de saúde pública e entre os profissionais que atendem 1 a 1 no campo mais autônomo. Tá. Eu acho que sim também. Vamos. Deixa eu tentar organizar aqui as ideias, né? Gente, eu mexo que a menopausa, perimenopausa, ela te joga de novo no puerpério. E é por isso que eu tô sempre empática com as mães, porque já perdi o fio da meada. Eu acho, vou começar pela pergunta da Ana, que tem uma diferença muito grande, sim, entre quem está ali na assistência primária, né, com diversas populações, principalmente para quem está atendendo o SUS, e quem vai fazer o lobby das políticas públicas, gente. Porque há uma diferença muito grande. Eu acho que o lactivismo, que a Kelly estava perguntando, é muito importante quando a gente faz todo um movimento de denúncia, como tem tido nos últimos meses, de formas como a indústria de substitutos do leite humano achou para burlar uma lei, que é a NBCAL, né? Que as pessoas não conhecem a NBCAL. As pessoas não conhecem essa lei. Primeiro, pelo fato dela ser uma lei que tem o nome de norma brasileira, parece que é uma norma técnica, mas na verdade ela é uma legislação. E eu acho que o lactivismo, ele começa nessa denúncia desse movimento que a grande indústria tem feito para burlar essa lei, porque a lei é muito clara sobre o que pode ser feito propaganda ou não de fórmulas de substitutos, e o que ela achou agora, né? As redes sociais não têm ainda uma legislação sobre conteúdo de redes, por isso que é tão importante a gente também discutir o PL de regulamentação das mídias. Então, o que eles acharam? Um buraco jurídico ali para fazer propaganda com influenciadores de fórmulas que não estejam dentro da lei, mudando inclusive o layout da lata, gente, para que elas sejam muito parecidas. Então, tu não está violando a lei, mas tu está causando uma confusão nas pessoas leigas. Então, o ativismo, ele é muito importante quando a gente trata de debater como que pode um Congresso Brasileiro de Pediatria, de fono, de áreas da saúde que vão trabalhar diretamente com o aleitamento, ser patrocinado pela indústria da fórmula. Sim. Esse é o lugar do lactativismo. Uhum. Porém, quando a gente traz para a política pública, a gente precisa entender no 1 a 1 o que está faltando. Porque para aquela mulher periférica, gente, esse debate sobre o preciosismo do design, da lata de fórmula, não chegou. Uhum. Ela não tem nem como ir ao banco de leite, porque ela não tem o dinheiro da passagem de ônibus para atravessar a cidade. Uhum. Ela não tem direito à licença maternidade, porque muitas vezes ela faz faxina. É diarista, não é seletista, então ela tem outros filhos. Como a gente vai garantir a amamentação dessas pessoas? Então, tem um lugar aí que a gente precisa trilhar esse caminho de que o ativismo, ele é extremamente importante, mas eu tenho visto muito ativismo ainda galgado a questões de classe média, de quem tem acesso à rede social, de quem tem acesso à informação, enquanto quem está no 1 a 1 ali não está
seguindo, porque quem é que faz o lobby, né? Eu que trabalhei na política, quem é que faz o lobby? São associações. É gente que pode ir numa Câmara dos Deputados, fazer uma reunião e apresentar uma pauta para um deputado, vender essa ideia. Quem é que protege essas pessoas da comunidade? Né? E aí, muitas vezes, quem está na assistência primária não tem uma organização para conseguir levar isso para um debate de política pública. Então, acho que a gente tem um caminho a trilhar muito longo ainda, por mais que pareça que tem um barulho muito grande a respeito, principalmente da grande indústria, tem tanta coisa para ser feita ainda em relação à proteção do aleitamento para quem mais precisa, que hoje em dia são as classes mais vulneráveis, D e E, né? que são as que menos amamentam, né? Sim. Menor nível de educação e tal. Então, a gente tem ainda muito trabalho para fazer. É curioso quando a Cris fala isso, porque, fugindo um pouco, mas nem tanto assim do tema, né? Mas assim, a gente ouvia tanto a coisa de... A amamentação é coisa de gente pobre, né? Pra pobre. A amamentação é coisa de gente que não tem dinheiro para comprar fórmula, né? Mas hoje parece que a amamentação é coisa de gente rica, né? Porque quem não tem acesso, né, e quem faz parte de uma população vulnerável, não vai conseguir amamentar muitas vezes, não por falta de desejo, vontade ou até de orientação, mas por falta de possibilidade mesmo, né? Então, parece que o jogo virou um pouco, né? E eu vejo muito o ativismo conectado nesse sentido, né? No sentido de garantias de ampliação de acesso, né? De minimização de impactos e de riscos que a gente sofre. Aí, claro, qualquer população, independente do grau de vulnerabilidade ou de estado financeiro, as pessoas, né? O impacto da indústria é para todos. Claro, em níveis diferentes, mas é para todos. E, por outro lado, nós aqui que estamos nos atendimentos, que estamos num mundinho bolha, né? E que, ao mesmo tempo, vemos uma necessidade de que isso continue acontecendo enquanto o mundo não é todinho cor-de-rosa como a gente gostaria, e sabendo que também a gente acaba atendendo uma parcela da população que muitas vezes é formadora de opinião por estar nesse lugar privilegiado, né? Hoje ainda mais, porque a gente estava falando muito das influenciadoras, sociais, né? das redes e tal. E como que a gente vai conseguir transitar nesses dois espaços, se mantendo fiel aos nossos valores, sem estar o tempo todo patinando, porque eu acho que a maior dificuldade é essa, né? Eu me lembro que uma das primeiras vezes... Essa questão, só para trazer um pouquinho aqui também de história pessoal, a gente está falando o tempo todo de história pessoal, né? Essa questão, para mim, do ativismo, eu acho que a minha queda não foi tão grande assim, porque partindo da clínica, né? Atendendo pessoas como psicóloga e tal, isso... Você está muito conectado com histórias individuais, de certa forma. Então, não tem como a gente, né? Até esse questionamento do profissional de saúde, porque a gente fazia muito essa brincadeira dentro da graduação em psicologia. Então, eu acho que, assim, a minha queda nesse ponto não foi tão grande por causa disso, sabe? Eu acho que a gente já tem um campo de atuação que é um pouco diferenciado e igualmente elitista, né? A gente sabe disso. Mas uma outra questão que eu acho que, assim, talvez uma das primeiras vezes que eu tenha me deparado com essa dicotomia aí do ativismo e do atendimento individual foi justamente quando eu comecei a atender casos reais, né? Sair daquela coisa da promoção, dos cursos, da formação e começar a botar a mão na massa mesmo, que às vezes tem um gap também, né? Entre a gente se formar e começar a atuar. E começar a ver coisas que eu não tinha visto na minha formação. Tipo assim, ninguém me falou, sabe? Assim, que isso podia acontecer. Ninguém me disse que eu chegaria numa casa e as pessoas iam estar assim, né? Que não era exatamente uma questão de querer, mas uma questão do que era possível ali. Que muitas vezes a saída melhor ali naquele cenário era afastar um pouquinho, era fazer uma pausa, era interromper. E eu não tinha nenhum, tipo, zero preparo realmente profissional para lidar com isso. E aí é como aquela coisa, o mundo vai caindo, né? Que você estava falando, vai se desconstruindo.
de areia, né? aquele castelinho, pois é. E depois começando a perceber também que no meio profissional, assim como nos eventos de atualização, congressos, conferências, justamente os profissionais da área da psicologia, por mais que falassem de parentalidade, de aleitamento, não eram muito bem vistos. Então, assim, um dos primeiros congressos que eu fui, até com uma psicanalista paulista, foi o Congresso de Banco de Leite Humano em São Paulo, eu não me lembro o ano, mas, enfim, muitos anos atrás, e que ela pontuou para mim, né? Olha só a minha sala como tá, olha só como foi difícil conquistar esse espaço aqui, olha só como eu tô sendo o tempo todo questionada e tudo mais, justamente porque o profissional da psicologia acaba fazendo esse contraponto, que é o tipo assim, olha aqui, tem uma questão aqui que é da ordem do desejo, que é da ordem do individual, que trata de particularidades, né? De outras condições que trazem essa complexidade. Então, mas é isso, né? Eu acho que a gente está o tempo todo vivendo essa... Como que a gente consegue... Então, vou deixar a pergunta para você, Cris. Ou para vocês meninas quiserem pontuar mais coisas aqui, né? Como ser acolhedora, ter empatia, dizer para a família, muitas vezes, o que cabe naquele momento e manter-se protegendo, promovendo, incentivando a amamentação. Porque, às vezes, é um caminho difícil, né? E acho que até pensando mesmo na questão, a gente escuta muito, né? Que, nossa, agora as consultoras de amamentação que estão vendendo seus serviços e que estão entrando, isso é porque a gente não tem política pública, por exemplo, mas sim. a gente, eu pelo menos já escutei muito, acaba atrapalhando às vezes um processo, porque você está inventando problema para aquela família, né? Como se todas as pessoas estivessem no mesmo balaio, como diria minha mãe, assim. Então, eu queria ouvir, Cris, assim, como é que a gente pode pensar mesmo, né, nessa coisa do ativismo e que é importante, que a gente, né, tá falando aqui, mas de como isso entra pra gente no 1 a 1, no atendimento no 1 a 1, numa profissão que ainda não é nem regulamentada no país, né? Ai, que treta, né? E te ouvindo, Bianca, vou fazer esse gancho, depois a gente sai desse lugar, nem existe essa palavra, que pensando em histórias pessoais, né? Eu me lembro que as primeiras vezes que eu ouvi que uma relação de amamentação prolongada, 2 anos e pouco, pudesse fazer mal, vindo de psicólogo, de psicanalista, eu fiquei muito chateada, porque foi muito duro. Eu estava muito desgostosa daquele lugar ali, mas o meu ativismo é aleitamento até 2 anos ou mais, custe o que custar. E eu me lembro que eu fiquei ofendidíssima com a pessoa que falou isso e tipo assim, esse psicólogo não sabe nada. Vendido porque era da o indústria. ativismo falando. E esse olhar, né, individual para parentalidade, ok, não, a gente saber fazer essa separação. Não, amamentar para além de 2 anos, 3 anos, 4 anos, o que seja, insira o número que seja, não tem um histórico por trás de fazer mal como estratégia populacional, mas no 1 a 1 pode estar causando um problema na relação, né? Daquela dupla. Da mesma forma que uma amamentação que está muito conturbada, de uma amamentação onde a pessoa que amamenta está com níveis de dor estratosféricos. Eu não posso ser a consultora que quer garantir 100% das minhas taxas de amamentação. Ah, não, eu sou uma BCLC, 100% dos meus pacientes amamento exclusivamente 6 meses no peito, sem uso de bicos artificiais. Às vezes aquela pessoa está com tanta dor, que o meu papel é ouvir, quando ela dizer eu não quero mais, eu vou desistir, ela quer desistir mesmo, ela precisa dar um tempo. Então, às vezes, proteger a amamentação é saber fazer essa escuta e dizer, você quer desistir mesmo? Ou, e se eu te apresentar a possibilidade da gente dar um tempo? Vamos dar aí 1, 2, 3 dias. Tu tá disposta a fazer tal coisa? Às vezes, só o fato da pessoa sair de cena. 2, 3 dias vai lidar com aquela mama, outra pessoa vai alimentar aquele bebê da forma que a família achar melhor, não é a forma como eu achar melhor. Às vezes dá o fôlego para que ela volte daquele lugar muito desconfortável onde ela estava e diga, não, eu quero. Agora, se eu for uma pessoa que disser,
Tá, mas isso vai passar. Tá, mas vamos fazer um laser, outro laser. Eu venho aqui todos os dias te fazer um laser para cicatrizar essa ferida. Eu tô querendo impor, porque o bebê mama super bem, porque ele tira horrores de leite, mas amamentar é alimentar uma criança. Eu acho que é importante a gente falar desse lugar, mas também é olhar para a pessoa que amamenta e ver se ela está satisfeita do jeito que a coisa tá. E a gente tem que fazer as duas pessoas da relação ficarem minimamente satisfeitas, né? Então, proteger o aleitamento muitas vezes é olhar para a situação e dizer: vamos dar um tempo, pausa tudo, sabe? E vamos recomeçar. Às vezes é uma jornada, né, gente? Nem sempre é só saudade daquele caso que a gente faz assim, tchuc, tchuc, no neném, pá! E aí fica tudo lindo. Sim. Hoje em dia, é tão raro que a gente fica pensando, comi bola. Não é possível. Sim. Ô, Cris, e mesmo em casos, né, que não tenha dor, por exemplo, né? A gente fala muito da dor, mas a gente tem casos de pessoas que não têm dor, né? E que na consulta com você, ela te diz muitas vezes, cheguei no meu limite, ou desse jeito, né? Ou eu nunca imaginei. A Ana contou um pouco da história dela aqui com o Guga, quando o Guga nasceu, chupeta. Que ela ofereceu chupeta. Ela era consultora de amamentação já na época, já era enfermeira e, né, por questões individuais dela e do Guga, ela ofereceu chupeta porque ela não aguentava mais lidar com o choro do bebê, que tinha um torcicolo e tal, né? Então, ainda quando é uma... E a gente vê muito essa coisa que é, mas foi a consultora que não fez a orientação correta, foi a pessoa que não orientou, porque se essa família tivesse empoderado o suficiente, né? Que eu acho, a questão do ativismo mesmo, né? Que não é olhar pro 1 a 1. E como a gente não tem regulamentação, né, da profissão no Brasil, isso também pode realmente ficar no lugar de... E aí, será que as consultoras estão mesmo fazendo um trabalho de apoio, incentivo e acolhimento necessário, né? A gente fala muito do aconselhamento em amamentação, que, como a Bianca sempre diz, né? Quando foram traduzir, foram infelizes, né, Bianca? Porque parece que aconselhamento, eu tô dando um conselho para a pessoa, né? Palpitando, né? Palpitando, né? E na hora que a gente sai da questão da política pública, que a gente sabe o quanto é importante, de oferecer oportunidade para todas as pessoas que desejam amamentar, quando a gente pensa na própria licença parental, né, no acesso ao banco de leite, a gente estava falando do banco de leite mais cedo, mas é isso, tem gente que não tem dinheiro para pegar um ônibus até o banco de leite, né? Então não adianta conhecer sem poder chegar lá também. Mas o quanto o profissional no 1 a 1, e é muito difícil, eu concordo com a Bianca, eu acho que a gente se despir do ativismo ao longo dos anos é bem doloroso também, né? Quando a gente sai e a própria ideia dos cursos, né, Bianca? Sou professora do curso da Bianca também, da gente pensar num curso que diz da realidade, que diz dos problemas, que diz das questões que aparecem, porque quando a gente lê ou quando a gente vai em palestras ou até quando lançamos o curso, tinha poucos cursos, né? Quando você lançou o curso, tinha poucos cursos, era muito... Contato palha-pele, boca de peixinho, toda pessoa produz leite, todo bebê sabe mamar. Então, o quanto a gente também se frustrava durante os atendimentos. Não, e além disso, por exemplo, na minha formação como enfermeira, na minha graduação, na minha especialização, era justamente apenas essas orientações que eram passadas para nós. Né? Então, qualquer tipo de apetrecho é um mega vilão, você nunca deve oferecer, dar orientação de manejo e apenas isso. E você vê que não é a realidade da grande parcela da população. E nessa questão do ativismo, eu vejo duas formas. Nós, profissionais, e o ativismo midiático voltado para as redes, quando você fala, essa consultora de amamentação, ela orientou bem? Porque olha só, a fulaninha tá falando que teve uma consultora, mas tá dando chupeta. Você não tá ali naquele cenário, você não tava na casa daquela mulher vendo como que foi essa conversa, qual foi as estratégias. Então, vai ficando um ruído propagado que, para mim, só atrapalha. Do que isso vai beneficiar. E quando o ativismo fora desse espaço é importante, justamente na indústria da fórmula, que a gente tem que estar atuante, às vezes a gente perde um terreno que a gente tem que ganhar justamente por uma pulverização de desinformação. Você não estava ali para saber se essa escolha foi uma escolha baseada em informação orientada ou não. E a gente via muito isso, né, Cris? Assim, que eu sei que você é da época
dessa época também, dos grupos, né? Que tinha grupos no próprio Facebook, que era alguém contar, olha, o meu bebê, eu passei com uma pessoa e ele tá tomando fórmula na mamadeira, mas eu gostaria de amamentar exclusivo, mas ele chora muito, o que eu faço? E geralmente as respostas eram sempre assim, tira tudo, deixa ele em contato pele a pele, se você persistir, você vai conseguir. E quem tá respondendo isso é uma pessoa que nunca viu aquela dupla. Que nunca, né, nunca atendeu, não sabe se tem indicador de risco ou não, né? E o quanto isso muitas vezes também é culpabilizador, né? Porque a família não tira, ou se tira e o bebê perde muito peso, por exemplo, no caso, né, da complementação. Nossa, então é porque eu não quis o suficiente, é porque eu não desejei o suficiente. Não tentou o suficiente. Não tentei, porque todo mundo naquele grupo, né? Ou grupos, por exemplo, que neste grupo não se fala disso, daquilo. Nesse grupo é proibido, né? Sim. Bom, vou trazer uma história para ilustrar pessoal, né, da diferença do ativismo para o aconselhamento. E eu nunca vou esquecer essa história. Há uns bons anos eu atendi uma dupla, o bebê já devia ter quase 30 dias, ganhando quase 1 quilo, já tinha ganho quase 1 quilo do peso de nascimento. Mãe com mamas ótimas, uma produção incrível. Criança mamava lindamente e ela me chamou, eu acho que eu era a 3ª ou a 4ª pessoa que ia lá, porque ela tinha comichões no corpo todo quando a criança mamava, ela se arrepiava, ela tinha um treco, não era dor. E ela disse, eu não aguento mais, eu tô morrendo de dó porque essa criança tá gorda, tá feliz aqui no peito, mas a sensação que eu tenho no meu corpo é avassaladora. E eu pedi para ela botar o neném para mamar do jeito dela, não toquei, fiquei olhando para ela, para as reações no corpo dela, e me deu um negócio. E eu perguntei, tu tem alguma questão com as tuas mamas? Foi indo, gente. Ela tinha sofrido um abuso. E o abusador, enfim, acabou usando as mamas dela como o final do abuso. Qual foi a minha intervenção? Porque ela não aguentava mais. Eu orientei ela a botar vamos tentar com um bico de silicone? No momento que a gente botou aquele bico de silicone, que ela não sentiu o toque da boca do bebê ali, o sorriso que essa mulher deu, gente, e ela disse, assim eu tolero. E ela amamentou exclusivamente até o 6º mês com o bico de silicone. E aí, quando a criança começou a comer, ela foi saindo da livre demanda, que era muito difícil. E ela, com quase 1 ano, conseguiu tirar o bico de silicone e ainda amamentou mais um tempo. Gente, precisava daquele bico de silicone do ponto de vista da amamentação? Não precisava. Excelente produção, encaixe perfeito. Mas naquele momento eu tinha uma pessoa tão vulnerável e as minhas colegas tinham dito para ela, mas não tem nada de errado. Essa tua dor, ela é psicológica. Eu pensei, sim, mas é uma coisa. Ninguém disse que era freio. Se ninguém falou que era freio. Não mandaram fazer. Não era a época de fazer frenotomia. Não era este saudades modismo, dessa época. Né? Mas é isso, é que nem a Ana falou. A Ana usou chupeta. Foi uma intervenção que a gente precisou fazer para garantir. Sim. Se eu vou contar essa história num grupo onde diz que é proibido falar essa palavra... Complica, talvez né? outras pessoas deixem de... Porque é uma realidade, infelizmente, muito triste no nosso país, né? Se a gente for pensar o índice de abuso em mulheres cis, bom, aí a gente vai pensar que quase todo mundo passou por isso. De repente, alguém pode ouvir essa história. Então, no momento que eu proíbo que se fale sobre esse assunto, outras pessoas estão deixando de se beneficiar com uma informação. E aí eu faço esse exercício de pensar que eu era essa pessoa que achava, porque isso é de um ego, gente, achar que eu era capaz de ajudar em grupos sem ter visto. E é claro que a gente tem como fazer orientações gerais, e a gente que produz conteúdo para a rede, né, um drama que eu tenho vivido muito íntimo atualmente. É isso, a gente tem que ter um cuidado na forma como a gente coloca as coisas, porque, né, não pode bater em um e outro, sempre alguém vai ficar descontente, mas eticamente eu não acho correto a gente fazer manejo sem estar vendo, minimamente fazer uma consulta online, que aí eu vou olhar a mamada,
eu vou Sim. pedir vídeo, eu vou pedir um relatório das evacuações. Agora, num grupo, essa orientação que ainda existe, tire tudo. E a criança urra, berra, eu não sei se é fome, se o que é. É um bebê, a saúde de um bebê que está em risco ali. E eu acho que é importante entender que, assim, alguns bebês, algumas famílias vão se beneficiar apenas de orientações gerais e outras vão precisar de um atendimento individual complexo. Agora, ainda hoje, há nos grupos um certo ranço em relação ao atendimento particular, pago de amamentação. Então, assim, no cenário da amamentação, e aí tá dentro dessa dicotomia do ativismo e do atendimento também, né? O atendimento pago, ele é mal visto, muitas vezes porque as pessoas consideram que o correto seria que a gente tivesse políticas públicas que atuassem para garantir que todos tivessem esse direito. Tá bom, mas enquanto a gente não tem, a gente faz o quê? Porque os bebês continuam nascendo, as famílias continuam tendo dificuldades e as pessoas como nós que ocuparam esse espaço acabam tendo dedos apontados, né? Tem uma coisa importante da gente falar, que eu acho que é interessante nessa discussão, que é isso, né? Por que dentro de grupos ou organizações de apoio de incentivo à amamentação, o atendimento particular, pago, tem um ranço, né? Por que ele é mal visto? Eu acho que a raiz da formação da consultora de amamentação, né, explica um pouco esse ranço, porque assim, e as particularidades, claro, do tema que é a amamentação, porque a amamentação parece que é tema de todo mundo, né, tipo, todo mundo sabe um pouco, porque, claro, as pessoas estão partindo da própria história, mas a raiz do atendimento de amamentação, que foram os grupos, claro, bom, escuta, apoio à amamentação sempre houve, né, as pessoas viviam em famílias e sempre inclusive amamentavam cada uma os bebês da família inteira, né, e tudo mais, mas vamos falar de, sei lá, de coisa de 70, 80 anos para cá. Os grupos de apoio à amamentação, especialmente a La Leite League, que depois deu origem à certificação internacional e outros padrões, né, de ética, de competências, de escopo de atuação, tem na sua raiz o apoio e promoção. Então, quer dizer, a própria La Leite League, que se eu não me engano é o maior grupo mundial, aqui no Brasil não deu muito certo, mas assim, mundialmente é muito conhecido e é a raiz da consultoria em amamentação, se dedicava ao apoio gratuito e grupos específicos formados por senhoras que tiveram suas experiências de amamentação lá, lutando contra um sistema que dizia o tempo todo para elas que a amamentação não era para elas ou não era uma coisa possível. Então, assim, no momento em que o grupo não dá mais conta do atendimento individual, porque é isso, né? E a gente continua tendo essa mesma repetição. Isso é muito freudiano, inclusive, essa repetição o tempo todo. Mas assim, a gente tem grupos que vão dar conta até um certo limite, e esses grupos ajudam demais, assim como o ativismo, ele ajuda demais, e ele é essencial, acredito eu, mas a partir de um determinado ponto, já não vai mais ser o suficiente. Mas a pessoa, como nós, que se dedica a ir para aquele cenário em que o grupo já não é mais o suficiente, acaba sendo mal vista, porque, na verdade, ela está oferecendo uma atuação diversa, que, do nosso ponto de vista, exige da gente uma atualização enlouquecedora, né? Um gasto constante, investimentos, e que a gente precisa ter remuneração adequada para tal. Então, quer dizer, mas aí, no final das contas, acaba virando uma luta entre ativismo e consultora individual particular. E assim... E, na verdade, não é exatamente essa a discussão, né? E acho que é complicado, né? Da gente fugir disso. Nas redes isso fica claro, como você falou, né, Cris? A gente consegue dar orientações de modo geral, mas as pessoas interpretam isso de uma outra forma. E aí chegam pra gente no direct, aconteceu isso comigo. O meu filho faz isso. O meu peito aquilo. Buscando orientação individual. E quando você diz pra pessoa, olha... Eu não posso te responder. Né? Você também é mal interpretada, como se você fosse uma mercenária atrás de dinheiro às custas da amamentação alheia. E quando você não responde, é pior ainda, porque aí você nem ativista é. Porque olha só, se você realmente apoiasse a amamentação, você me ajudaria. Você me responderia e na hora que eu quero, tá? Porque se eu te escrevi 2h30 da manhã e são 5 e você ainda não me respondeu, você tá errado. O problema é você. Você que não ama a amamentação o suficiente. Mas aí, Bianca, entra num lugar que chega a ser engraçado, do engraçado desconfortável, que é como o machismo permeia também esse lugar onde mulheres não podem querer, desejar
e serem bem remuneradas pela sua expertise. Palmas. Tá? Por quê? Porque eu acho que a atividade dos grupos, como tu falou, ela é fundamental. E as voluntárias que estão ali, elas são maravilhosas, são voluntárias. Mas se tu for ver, são pessoas que têm outras fontes de renda. Sim. Concursadas, sei lá, no direito, em áreas que não são da amamentação, que tem uma dedicação, claro, de estudo, mas não dá para a gente comparar. E aí eu falo de um lugar de quem achou que sabia, de quem começou pelo ativismo, né? De quem achou que sabia porque lia todos os blogs, para alguém que vai fazer cursos práticos de manejo, que é o que a gente vem fazendo o tempo todo, investindo. E é óbvio que se eu estou investindo parte da minha renda para seguir me capacitando, eu preciso ter uma remuneração adequada. E se eu for voluntária num grupo, eu vou ser voluntária naquele grupo e não vou cobrar. Só que o que acontece? Tem essa diferença entre tu te profissionalizar e tu ser um grupo de apoio. As duas coisas, elas tinham que andar em paz junto com as políticas públicas. Tu falou assim, que as pessoas dizem, tinha que ter política pública para todo mundo e aí não precisaria da consultora privada. Precisa, porque tem gente, eu quero que todo mundo tenha acesso a uma consultora no SUS, mas tem gente que mesmo assim vai querer ter uma profissional no conforto da sua casa. Sim. Só que eu acho que se a pessoa que pode me pagar vocês, eu quero que a pessoa que não possa pagar tenha o mesmo atendimento de forma gratuita. Sim. E aí entra um lugar de políticas públicas, não só essa política de... E aqui, né, puxando a brasa para o Rio Grande do Sul, que eu tenho o maior orgulho de ter sido a fundadora da primeira associação de consultoras de amamentação do país, que foi para a gente começar a fazer o advocacy junto câmaras de vereadores, a deputados, para projetos de lei voltados, né, à população que precisa mais e que não pode pagar. E é uma barreira, né, porque a maioria dos deputados são homens brancos. O que eles estão se importando se a mulher da periferia não pode vir ao banco de leite? Mas o que a gente precisa ver é que também há, por exemplo, um descaso, inclusive na prática privada. Não sei como é que é a realidade de vocês, mas pensando no maior hospital privado daqui do Rio Grande do Sul, daqui de Porto Alegre, eu fico chocada que não seja obrigatório para o profissional que vai trabalhar no alojamento conjunto ter um curso de manejo de amamentação, gente. Porque a Ana falou, na formação dela de enfermeira, a formação que ela tinha era pele a pele, boca de peixinho. Aí eu puxo o meu diploma de biólogo e fico louca dizendo, gente, peixe não é nem mamífero, a gente não é nem analogia, né? Cris, mas eu não sei nem se outra área, quando eu penso nos hospitais em São Paulo, por exemplo, se as pessoas têm que ter curso de manejo, se isso existe. Essa exigência que para você trabalhar num alojamento conjunto, numa UTI neonatal, num ambiente onde tenha lactantes e bebês, que essa pessoa seja minimamente instruída. Faz parte do princípio, dependendo daquele profissional, se é uma enfermeira concursada... Ou se é uma fono. Ou uma fono. Que ela sabe. Exato. É como se ela parte soubesse. Do princípio que faz parte da formação dela profissional. Só que não, profissional, né? de saúde, que ela sabe fazer manejo e sabe Exato. orientar. E isso daí já começa a dificultar, porque aí o lactivismo entra muito nesse lugar de bater também nos hospitais, porque a gente vê absurdos acontecendo dentro dos hospitais hoje em dia, né? As crianças saem, ainda hoje em dia tem hospital privado, os que não são amigos da criança, na lista de coisas que tem que levar para o bebê pedindo chupeta. Sim. 2023. Sim. Mas vocês não acham também que, dependendo daquele profissional que está inserido, considerando a carga horária, valorização salarial, ele não tem tempo e nem recursos para se atualizar, para promover melhores no próprio serviço? Não é culpa do profissional individual no 1 a 1. Mas é que eu tô pensando, quem tá ouvindo, achando tipo, a pessoa tá lá e tá dando orientação equivocada. Mas como eu mesma, eu atuei em alojamento conjunto. Pô, uma carga horária de
plantão louca. Você só chegava em casa, só quer dormir para acordar e depois tá de novo. De novo, dentro da instituição particular, eu acho que assim, não há interesse de ninguém também que se promova o aleitamento ali, sabe? Isso vai exigir mais profissionais. Então, assim, Mais e as gastos, pessoas não né? sabem também que nesse cenário do atendimento ao parto e ao pós-parto imediato, elas provavelmente dentro do SUS estariam, a depender da instituição, é claro, mas estariam muito melhor Mais atendidas, né? protegidas. Na Sim. instituição que a gente está fazendo o estágio, que eu estou fazendo o estágio hoje com as alunas, né? O serviço de amamentação, além de contar com a visita beira-leito, pelo menos 3 vezes para cada pessoa no mesmo dia, porque são todas as equipes que visitam, incluindo as madrugadas, elas têm um Instagram com informações e um WhatsApp para você solicitar Sonho! e retornar no serviço até os 6 meses do bebê. Então, elas convidam as pessoas a voltar lá para o acompanhamento da amamentação ou a qualquer momento solicitar dentro dos 6 primeiros meses para qualquer dificuldade, Se a né? gente for parar Público, pra né, pensar. Bianca? Público, SUS, Se a gente for parar 100% pensar no SUS. Rio de Janeiro, aqui, Claro. município Rio de Janeiro, a principal maternidade privada, ela não tem nenhum Nenhum preparo, serviço de nenhum amamentação. serviço. Não. E foi talvez a última a cancelar os berçários também, né? Quando o SUS já estava anos-luz na frente sem E berçário. quantas mulheres, né, que tem na estratificação social, tá lá no topo, foram procurar recurso Pra lá. aonde? Lá. No No banco SUS. de Não, leite. e depois vai... sim, e depois acabaram vai pro caindo Fernandes no SUS. Figueira, Sim, entendeu? Claro. Então, claro. assim, o público, e aí eu vejo também uma questão do ativismo, ele tá muito mais inserido no espaço público do que no espaço privado, obviamente, porque, né? E por tá quê? ali Porque em é jogo. isso, né? Mas, É Ana, desejo de e aí quem? só, desculpa, Kelly, te interrompi, só para complementar o que vocês estão falando, gurias, os profissionais de assistência ao parto, ao pós-parto, não só da rede privada, mas os que atendem no SUS também, muitos não sabem que os bancos de leite têm serviço de assessoria ao aleitamento, não é só para ir doar leite, as pessoas não sabem. Sim, é Isso. fato. Sim, É. sim, é um fato. É um fato. Eu já ouvi pediatra falando, mas ela vai fazer o quê no banco de leite? Pegar leite de outra pessoa para dar pro bebê? Né? Pediatras, Sim, às esses vezes, dias eu falam falei para uma pediatra que foi a pediatra da minha filha, até me perguntou coisas de atendimento, ela disse ela não pode pagar. E eu falei, mas olha só, essa pediatra dá plantão num hospital SUS, na Santa Casa aqui. Eu disse, por que tu não encaminha ela para o banco de leite? E ela falou, mas bem isso. Mas vão dar leite de Pois outra é. pessoa para ela? Eu falei, não, vão dar aconselhamento, vão dar manejo, vão ter o consultoria. Ela, tem isso aqui. Gente, ela é pediatra. Sim. Ela é plantonista do hospital pediátrico, que fica ao lado do banco de leite há 30 anos. Né? As nossas piadas internas de quando a gente puxa há 30 anos para justificar a expertise, e ela não sabia disso. Aquilo mudou a vida dela. Ô, Mudou a vida Cris, dela. e nosso tempo está estourando aqui, mas eu queria falar um pouco também, que eu acho que é importante, né? De quando a gente fala do ativismo, acho que você já citou algumas coisas. A gente ouviu um pouco a Roberta, né, Martinelli, falando sobre rede social, sobre a guerra da rede social, né? O impacto das informações das redes sociais, das influenciadoras, de nós, profissionais, né? Que temos nossas redes Isso também. é importante a gente falar, sabe? Assim, muitas vezes o nosso discurso e a nossa atuação também está contaminado pelo medo do que os pares vão dizer Sim, claro, sobre a nossa claro. atuação. E aí a gente acaba se limitando Se limitando. por causa de não poder controlar a interpretação alheia, porque é o que a Ana falou, você não sabe o que aconteceu ali naquele atendimento, que aquela pessoa está fazendo, tomando uma atitude em relação a isso. E a gente acaba também, muitas vezes, apontando o Retroalimentando. dedo, Sim, né? sim. Porque aquela fulana fez isso, fez isso, aquilo, né? A Vanessa Mulfron conta, né? Ela trouxe um caso uma vez para um congresso, acho que vocês estavam, inclusive, que ela estava num grupo desse de Facebook e ela viu uma paciente dela indo nesse grupo pedir ajuda. E a Vanessa é uma especialista em motricidade orofacial, atende fissura lábio-palatina, né? E a pessoa escreveu lá, olha, ela sugeriu uma mamadeira para o meu bebê e eu não queria dar mamadeira. E eu lembro que a Vanessa usou a foto, ela pediu autorização para a família e falou, essa era a criança. Nesse grupo onde as pessoas falaram, tira tudo. E era uma criança com uma malformação crânio-facial, assim, muito Absurda. importante, que tinha um impacto muito grande nas funções, né, de sucção, deglutição e tal. Então, o quanto é isso é importante. Mas eu queria te ouvir um pouco, Cris, pra gente ir finalizando também, não tomar muito seu tempo, e que nosso tempo tá realmente acabando.
O que você acha que a gente, enquanto profissional, né, como é que a gente poderia usar as nossas redes, né? Porque por mais que rede social não seja currículo, não seja Lattes, né? A Roberta falou muito bem sobre isso no episódio que ela participou, sobre que a gente não faz ciência em rede social, mas querendo ou não, é na rede social que as pessoas estão indo procurar. Isso. Hoje, Conteúdo. atualmente, é lá que elas procuram, né? Como é que a gente pode equilibrar o ativismo no atendimento que leva em conta as individualidades e as particularidades dentro das redes sociais? Eu queria te ouvir, inclusive, você é dona de uma página grande, de um Super. perfil grande, Isso. movimentado, todo engajado, que eu sei que seus seguidores são todos orgânicos, mas como é que a gente pode equilibrar isso para isso não virar a patologia ou a patologização que a gente está vendo de bebês saudáveis, né? Como é que a gente lida com isso, Cris, pelo amor de Deus? Ai, pergunta de milhões, gente. Que difícil, até me deu um suador. Mas vamos lá. Eu acho que a primeira coisa que, para quem se dispõe a criar conteúdo nas redes sociais, quem é profissional da amamentação e quer criar conteúdo, é ter um compromisso com a ética e com a ciência. E quando eu digo compromisso com ciência, gente, é entender uma leitura crítica de um artigo científico, que não é da base da formação dos profissionais da área de saúde, não. Da mesma forma que fono não sabe de amamentação só porque é fono, que biólogo, psicólogo, enfermeiro, a gente não sabe metodologia científica de verdade. Então, se tu te dispõe a fazer um negócio desses, o mínimo que tu deveria fazer é um curso, uma aula que te destrinche como fazer uma leitura crítica de um artigo. Porque eu tô vendo, gente, primeiro, falar coisas com vozes da cabeça. Segundo, achar que experiência clínica suplanta a evidência científica, o que é uma falácia, porque isso se chama conhecimento empírico, que é uma das 4 áreas do conhecimento: filosófico, religioso, científico e empírico, ou seja, não tem a ver com ciência. Segundo, as pessoas não sabem ler um artigo com qualidade, aí pegam qualquer coisa, acham que tá bom e lançam lá. Então, este compromisso, se tu queres te lançar como um profissional do aleitamento comprometido com a ciência, vai estudar ciência antes de estudar aleitamento. Segundo lugar a gente não pode, não é nem não deve, a gente não pode fazer diagnóstico em rede social, em vídeo dos outros. Estamos te aplaudindo. A gente vai fazer a promoção do aleitamento do tipo: vamos trabalhar posicionamento para amamentar? Vamos esquecer do peixe, que não é nem mamífero, e vamos pensar em lábios neutros, postura. Mas, se tu tiver dor, se tu tiver isso, se não tiver xixi, se não tiver cocô, o que a gente tem que pensar? E para onde ir buscar ajuda? Porque meu papel, quando chega alguém dizendo: meu bebê não faz xixi, não faz cocô, e eu dizer, tem uma língua presa, gente, não posso fazer esse diagnóstico. Olha, seu bebê pode estar correndo um risco aí de não estar sendo bem alimentado. Então, quem sabe você te direciona para o profissional A, B ou C, para o SUS, para o banco de leite. Esse é o nosso papel, proteger a saúde daquela dupla ali e dar orientações que façam uma promoção sem também causar sofrimento em quem é um limite muito, muito tênue, né? De tu conseguir bater na indústria, né? Fazer uma pressão política. Outra coisa que eu acho importante a gente falar: nós temos no mundo uma das melhores legislações para aleitamento. Falta muito, mas parece que a gente não tem. Talvez voltar para o básico, gente. Todo mundo fazer formação da NBCAL, todo mundo conhecer os direitos da lactante, não só da licença maternidade, da ampliação agora do projeto do Empresa Cidadã que tá tramitando no Senado. A gente tem legislação, a gente tem que conhecer, ao invés de ficar fazendo mais luta, fazer valer o que já tem é super importante. Então, quando tu vai para a rede social, é entender que as orientações têm que ser genéricas, orientar as pessoas que estão com dificuldade a buscar uma ajuda especializada, seja no SUS, seja no particular. Não é porque não tem política pública para todo mundo que não possa existir o particular, porque o dia que tiver para todo mundo vai seguir existindo
o privado, e as pessoas merecem ser bem pagas e remuneradas. E para as colegas, né, que trabalham com amamentação, que estão assistindo, não deem diagnóstico. Se sintam autorizadas a dizer: sinto muito, eu não me sinto à vontade de te dar um diagnóstico, uma orientação, porque eu não vi vocês. E se tu é mãe que está nos escutando, não se sinta chateada quando a gente te der um direcionamento, Sim. te der um alerta de risco e não fizer o manejo, porque a gente está muito preocupada com a saúde de vocês. Sim. Né? Aí é sair do ativismo pele a pele para: eu me preocupo com a tua saúde, o melhor que eu posso fazer para ti é te encaminhar para um profissional adequado. Isso é ser ético, né, Cris? Eu acho, inclusive, responsável, né? ético e responsável. Inclusive, se você é uma pessoa que perguntou, né, na rede social de alguma profissional e ela te respondeu encaminhando Isso. para alguém, agradeça, porque você está diante de uma profissional muito ética, Sim. que não conhece o seu caso, que não conhece o seu bebê, que não conhece você e que está preocupada, colocar né? isso em risco, Colocar né? isso em risco. Cris, eu adorei, assim, eu ia pedir para você exatamente dar uma palavra final, tanto para os profissionais quanto para as famílias, mas você, né, a gente já trabalha tanto juntas, assim, e discute tanto juntas, que eu acho que você foi lendo, assim, o caminho. Então, eu queria te agradecer demais, foi uma delícia, a gente nem viu o tempo passar. E, gente, sigam o Plantão Materno, porque Isso. é conteúdo maravilhoso. E eu quero agradecer também a contribuição da Cris, né? Porque é isso, a rede social é um trabalho não remunerado, né? Que as pessoas estão fazendo também não reconhecido muitas Segunda vezes. jornada de trabalho, É uma terceira. outra jornada. Cheio de exatamente. haters, né? Cheio de ódio. Para criticar, sempre cheio de gente, mas para valorizar muito pouco. E ali tá se produzindo muita coisa, inclusive que a gente sabe, que todas nós sabemos muito bem, né, Cris? Que tá ajudando muitas pessoas Sim, realmente. muitas famílias. Então, obrigada por isso também. Eu acho que é essencial realmente as pessoas seguirem o Plantão Materno e recomendarem, valorizarem o profissional, né? Porque o profissional nem sempre é aquele que traz a resposta que a gente quer ouvir, exato. mas é aquele que dá o direcionamento, né? Aquele que tem um compromisso, ética, responsabilidade, né? O podcast também é um pouco para isso. Com certeza. É isso? Então, obrigada, Cris. Obrigada, pessoal. Em 15 dias a gente tem mais um episódio nas redes. Beijos. Obrigadão. Tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau.